da operação foi apurado? Tem alguma informação a mais que precisa ainda, né, que faltou de repente nessa busca e apreensão? Hoje foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. Nosso objetivo era encontrar documentos, identificar pessoas, né, para a continuidade das investigações. Então, o objetivo da operação hoje foi atingido. Né? Diversos documentos foram apreendidos, pessoas identificadas, e agora segue para uma nova fase da investigação, que são as oitivas, levantamento de maiores informações, né, para identificar as condutas criminosas. De Cascavel, quem foi detido, doutor? Cascavel ou Toledo, né, que a gente soube que teve Toledo também? Então, hoje foi só em Cascavel. Só Cascavel. Hoje foram mandados de busca e apreensão em Cascavel. Não tinha mandado de prisão. Né? Então, hoje não teve ninguém detido. Né? Mas houve uma apreensão de grande quantidade de documentos, né? Levantamento de diversas informações, cruzamento de dados, para a sequência das investigações. Esses documentos eram Os contratos, documentos de empresas, transações financeiras, nesse sentido. Onde foi? Onde foi? Os locais. Os locais. Os locais foram Marumbi, aqui no centro da Marumbi. Dentro de Cascavel, mesmo 3 locais, um parque de condomínios e empresas, também, no sentido de Foz do Iguaçu. Marumbi é um município? Marumbi? Não, um bairro. Morumbi, só fiquei na dúvida, bairro Morumbi, certo. Então foram empresas, residências? O que foi? Isso, foram empresas e residências. Algumas que tinham vinculação efetiva com os alvos, né, outras que tinham algum tipo de ligação que ainda vai ser levantado no decorrer das investigações. Então, não necessariamente nas empresas que foram realizadas o mandado de busca estava realizando atividade criminosa, mas algum documento relacionado aos indivíduos investigados foi colhido no local. No tocante a esses investigados, doutor, algum deles já havia conseguido montar alguma empresa aqui em Cascavel para aplicar o crime de estelionato? Na verdade, inicialmente eram 4 investigados, agora são 6 investigados com RGs falsos. E em torno de 7 empresas foram montadas aqui em Cascavel. Mas a polícia sabe quem são esses indivíduos, só não os encontrou. Nós sabemos, temos a identificação deles do RG que foi feito no levantamento. A princípio, nós levantamos pessoas do Paraguai, são paraguaios, que nós estamos buscando localizar e a real identificação deles. Em cada cidade, a partir dessa falsificação, se cometiam outros crimes. Né? Aqui em Cascavel, é esse de abrir empresa para lavar dinheiro? Você sabe o que eles faziam com esses documentos falsos aqui em Cascavel? O que nós verificamos é que tinham veículos, foram comprados veículos, foram criadas empresas, algumas estabelecidas efetivamente nos locais, outras criadas só no papel. E agora, nessa segunda fase, a partir da apreensão dos documentos, nós vamos ter um novo sentido na investigação para apurar efetivamente quais crimes eram cometidos. Movimentação financeira, vocês têm uma noção, têm uma ideia já? Não, a princípio, nessa segunda fase vai ser feito o levantamento. Né? A parte de cruzamento de dados, busca de informações, que é o sigilo. Aquele senhor lá de Rancho Alegre que fazia, ele recebia, tem uma noção de quanto dinheiro ele ganhou fazendo esses documentos falsos, certidões de nascimento falsos para fazer o RG? Não, essa informação é uma informação inteira que seria em torno de R$ 1.500 a R$ 5.000 cada RG. Mas aí isso ainda está sendo apurado para ver qual foi a quantidade. Que balanço o senhor faz da operação já na 4ª fase? Né? As outras apreensões e prisões estão ligadas a essas? Vocês conseguiram cessar com que essa quadrilha deixasse de fazer aplicasse esses golpes nesses últimos meses? Na verdade, assim, em Rancho Alegre do Oeste, esse funcionário da Prefeitura de Rancho Alegre, que estava designado para o posto de identificação, foi verificado 168 RGs feitos com certidões de nascimento falsas. Desses 168 indivíduos, não é uma quadrilha só, uma organização só. Nesse posto de identificação estava sendo uma referência, essa pessoa era referência para diversas organizações criminosas obterem o RG. Então, tinha organizações criminosas, como nós cumprimos na segunda fase, a de Maringá, em que era obtido o RG, se criava um CPF, criava empresas e cometiam golpes com relação ao seguro-desemprego,
e INSS, benefício do INSS. Na terceira fase, o pessoal que foi preso em Toledo e em Cascavel, era a abertura de empresas para dar golpes no mercado, financiamentos de veículos, de forma fraudulenta, como os nomes falsos. Né? Então, diante dessas temáticas, as investigações continuam, tá, com outros focos também. Então, a diversificada, como era esse funcionário do Rancho Alegre era referência, então diversas organizações criminosas, diversos criminosos buscavam para fazer o RG, bem como pessoas que eram condenados criminalmente, tinham mandado de prisão contra si, e lá buscavam para fazer um RG falso para poderem escapar das abordagens policiais, né? Ou mesmo iniciar uma outra vida sem que fossem presos. Então, diversas sistemáticas a partir de um documento falso. Algum político preso ou um criminoso mais conhecido, assim, que tirou o documento? Que tirou o documento, já foi divulgado, foi o Marcelo Piloto, né? Que era o narcotraficante que foi preso no Paraguai. E ali tinham 3 RGs dele. Ele conseguiu ali, de Rancho Alegre. Rancho Alegre. Esse funcionário sai preso, esse servidor? O servidor está preso. Ele é preso na segunda fase da operação. Ele deve ter um patrimônio muito acima daquilo que ele ganhava, né? Foi considerado o que ele adquiriu, o que ele tinha. Foi observado essa disparidade entre o patrimônio e o salário dele no município. Os detidos na terceira fase continuam presos? Continuam presos. Na segunda fase também. Terá mais fase. Faltou quantas pessoas presas já? Foram 8 pessoas presas. Terá mais fases. Tudo vai depender da investigação, né? A partir do momento que forem apurados em vinculação com organizações criminosas, vamos ter continuidade. Isso foi repassado. Qual que é o próximo passo? Vocês fizeram as apreensões, tem a prisão, vai ser uma denúncia na justiça, passar no Ministério Público? Como é que vai ser? Todas na segunda fase. É um inquérito, foi aberto em Goiânia. Com as prisões foi concluído aquele inquérito de acordo com a sistemática da quadrilha, foi enviado ao Ministério Público, o Ministério Público já fez a denúncia, né, e está na mão do Poder Judiciário para apuração. Na terceira fase, da mesma forma, né, e agora na quarta fase também. Como não ocorreram prisões ainda, as investigações continuam por um prazo maior. Quando há prisão, você tem 10 dias para enviar o inquérito com as diligências concluídas para a Justiça. Como é que funcionava esse sistema de conseguir falsificar os RGs? Era um sistema simples? Como é que ele aproveitava o próprio instituto de identificação para fazer esses documentos falsos? Na realidade, como o Dr. Roger disse, é um funcionário da Prefeitura disponibilizado para fazer carteira de identidade na cidade de Rancho Alegre. O Instituto de Identificação já vem investigando isso há algum tempo. Vários setores relacionados a fraudes dentro do Instituto, o próprio setor de fraude, revisão, pesquisa, setor criminal. Então fizemos uma força-tarefa para conseguirmos levantar esses dados. E começamos a observar que existia uma rotina nessa cidade de Rancho Alegre, onde as pessoas estavam fazendo muitas carteiras de identidade, numa cidade que tinha uma média de 3 a 4 carteiras por dia, de repente aumentou consideravelmente. Então, a partir daí, começamos a fazer levantamentos junto a cartórios, verificamos que as certidões realmente eram falsas e que o funcionário estava realmente envolvido com algumas facções e que emitiam documentos falsos para se prevalecer. Depois do descobrimento, doutor, deste esquema violento lá em Rancho Alegre do Oeste, o Instituto do Paraná tomou medidas para que isso não volte a acontecer? Na realidade, estamos tomando e vamos tomar outras ainda. Talvez a principal é que até o final do ano, todos os postos de identificação do Estado do Paraná estarão no formato totalmente formatizado. Não vai mais existir tinta, ou seja, não vai ter mais a possibilidade de uma fraude nesse sentido, ou na coleta de impressão digital ou na certidão, né? Então, até o final do ano, todos os municípios do Estado do Paraná que têm posse de identificação, que é a grande maioria junto às prefeituras,
vão ter que se adequar a esse novo sistema que é utilizado hoje em Cascavel, Curitiba, nas maiores cidades. Mas a maioria não tem, o senhor tem número de quantos postos ainda usam a tinta? Provavelmente em torno de 350 postos ainda estejam na tinta. Então eles têm esse prazo até o final do ano para poder se adequar. Se não adequar? Aí nós temos que fechar o posto, né? Mas acredito que os prefeitos estão sensíveis a isso também, porque é interesse deles, né, também que se evite esse tipo de fraude na sua cidade. E o custo para se fazer esse sistema digitalizado, esse novo sistema? É um custo relativamente baixo, em torno de 4, 5 mil reais. Você monta um posto de identificação totalmente informatizado, é um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública. Mas 5 mil reais, por exemplo, em quantos é uma estação de trabalho. Com quantos equipamentos para tirar digital, por exemplo? É uma estação de trabalho que nós chamamos. Para atender uma pessoa por vez. Exatamente. Eles tinham um registro de nascimento falso, né? Exato. Algum cartório colaborava? Tinha um de jesuítas que colaborava, é isso? A maioria das certidões é de jesuítas, né? Mas agora a gente está fazendo um pente fino em todos para verificar se existem mais alguns cartórios envolvidos nisso. Quero esclarecer que, a princípio, o cartório de jesuítas, não é que essa certidão foi emitida pelo cartório de jesuítas. Né? A pessoa que falsificava essas certidões usava o mesmo formato na certidão de jesuítas. Então não é que a certidão foi emitida lá. Se a certidão tivesse sido emitida lá, seria um documento verdadeiro. Então as pessoas falsificavam a certidão usando como base um modelo, uma forma da certidão. O cartório também foi vítima, né? O cartório, sim, na verdade o cartório só tomou conhecimento de uma eventual certidão de nascimento falso a partir do momento que nós contatamos e eles foram verificar nos livros, né, que não tinha essa certidão. É aquilo que eu informei, o Instituto faz contato com o cartório nos informa, isso aqui não está no nosso livro de registro. Então a partir daí a gente sabe que é uma fraude. Doutor, nós estamos falando de um estado de 399 municípios. Que garantias há de que isso que acontecia lá em Rancho Alegre do Oeste não acontece em outro pequeno município do estado? Exatamente por isso que nós estamos tomando essas providências e colocar o totalmente informatizado para dificultar isso. Mas assim, nós temos que crer que a maioria dos funcionários são pessoas de boa índole que não estão fazendo esse tipo de montagem, porque é uma montagem, é uma falsificação e que isso não pode e não deve ocorrer. É claro que o Instituto de Identificação está atento a isso, o Dr. Michelotto, o diretor do Instituto, solicitou muito empenho nisso para que a gente possa fiscalizar cada vez mais. Todos os chefes das seções regionais têm essa obrigação de verificar junto às cidades subordinadas se está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Então nós estamos bem atentos a isso. Tem a questão que cada estado pode tirar um RG. Tem informação, por exemplo, que esses RGs falsos, os nomes das pessoas de repente foi tirado já no outro estado, e seria uma solução unificar? Não sei se existe uma cadeia, por exemplo, esse golpe, digamos, essa fraude, ocorrer em outros estados no mesmo molde, assim, se repetindo aqui, porque em outros ele já deu certo, por ter essa questão de poder tirar um RG para cada Veja, hoje o RG não é interligado, né? Você pode ter uma carteira de identidade em cada estado do Paraná. O ideal, e o projeto já está sendo idealizado em Brasília, é para que tenha o RG único, que a gente já fala há tanto tempo. Inclusive, o RG único que está sendo apregoado para esse ano, até o final do ano, é um dos motivos pelos quais nós temos que colocar o sistema totalmente informatizado no estado do Paraná. Por quê? Porque além de evitar fraudes, é o único sistema que vai ser possível essa interligação. Então é importante salientar que o Instituto de Identificação está trabalhando realmente para que hoje ele já é ícone em termos de identificação, porque os outros estados vêm conhecer como é o sistema do Instituto de Identificação. Então é importante salientar que realmente essa nova legislação que está vindo vai favorecer muito as pessoas de bem. E esses documentos apreendidos, tinha alguma compatibilidade entre as informações? Por exemplo, a mesma cidade em todos os documentos falsos, ou que mostrava a naturalidade também na mesma cidade, ou eles sempre estavam fazendo documentos bem diferentes? A grande maioria eram certidões de nascimento de jesuítas. Então isso... Eles usavam o nome nascido natural. Nascido de jesuítas. Como eu falei, não tenha sido feito no cartório de jesuítas. Se fosse feito, seria uma certidão verdadeira. Mas usavam o mesmo time, o mesmo formato que uma certidão de lá. Então a grande maioria desses RGs
RGs foi verificado que foi usada uma certidão falsa, né, com o timbre de jesuítas. Esses RGs eram emitidos em vários locais do estado? Ou era só lá em Rancho Alegre? Só lá mesmo. E daí não tinha esse critério de analisar muito bem a certidão se era verdadeira? Isso. Que compete ao identificador analisar a certidão, qualquer dúvida na certidão ligada no cartório, verificar a veracidade. E isso não estava sendo feito lá. Por quê? Porque tinha um dolo, uma vontade exatamente de realizar as formas. Desde a primeira fase, esses 168 registros emitidos, foram emitidos mais ou essas outras fases só em decorrência das investigações? Em decorrência das investigações desses. Porque a partir do momento que iniciou-se a investigação, o servidor foi afastado do posto. Né? Então não houve mais RGs confeccionados por ele. E além de ser afastado, além do que cancelamos todos esses RGs pelo sistema também. Né? Então, e além de ser afastado, o que mais ele vai sofrer? Que tipo de penalidade? Ele está preso, né? Está preso, cumprimento um mandado de prisão preventivo. Né? Aí cabe à prefeitura, ao município, à prefeitura de Rancho Alegre do Oeste, realizar um procedimento administrativo, né, para apurar a eventual exoneração do servidor. Então, mas aí cabe ao município. Né? Então são esferas, a esfera criminal, que foi o nosso trabalho e agora está com a justiça, e tem a esfera administrativa com relação à exoneração do servidor, que deve ser cumprida pelo município de Rancho Alegre do Oeste. Depois da terceira fase, apareceram mais vítimas dos empresários presos ou não? Algumas. Nós já remetemos para a justiça. Esses documentos apreendidos hoje aqui em Cascavel podem vir a gerar prisão para algum desses proprietários desses locais onde foi apreendido? As investigações continuam. Agora nós temos que ver a vinculação dessas pessoas com os investigados, e a localização desses investigados também. Senhor professor, doutor, que documentos vocês apreenderam? Tinha celular, equipamento também, notebook ou só documento? Teve um celular que foi apreendido, e alguns documentos relacionados, né, contratos, empresas, contrato social, alguns documentos financeiros também, das empresas, e agora vão ser analisados. Né? E essa mesma contratos de locação, essas coisas assim. Essa mesma cadeia em algum outro local acabou tendo êxito, acabou causando prejuízo para algum outro comércio, alguma coisa assim? Nessa fase, com relação aos investigados de hoje, nós estamos levantando ainda todo o que seria a sistemática deles. É uma fase, eu falei, os mandados hoje foram de busca e apreensão, exatamente para nós buscarmos a materialidade, o desenvolvimento das pessoas, a responsabilidade de cada uma, né, e o porquê desses RGs falsos. Né, porque, é como eu falei, quem faz um documento falso é porque tem algum objetivo ilícito. Né? Ninguém vai retirar um documento falso que não precisa. Né? É exatamente para cometer atividades ilícitas. Ou seja, ou para estelionato, ou para golpes, ou para lavagem de dinheiro, ou para favorecer alguém. Então é isso que nós continuamos investigando. É um trabalho que quanto mais você investiga, mais coisa aparece. Então é um trabalho contínuo. Vocês calculam quanto de prejuízo evitado, que foi evitado desde que começou essa investigação aí? Olha só, aquela situação de Maringá, que era golpes no INSS e seguro-desemprego, em torno de 50 a 100 mil reais mensais, que estava a sistemática deles de lucro. Então, a partir do momento que cessou, já para os cofres públicos, aí só o pessoal de Maringá acredita que em torno de quase 500 mil reais.